No citoplasma, nós vamos achar a maioria das organelas que estão presentes na célula eucarionte. E o núcleo também é delimitado por uma organela membranosa, que é a carioteca ou membrana nuclear. Essa carioteca é formada, na verdade, por duas membranas muito parecidas em estrutura com a membrana plasmática. E através dela existe uma série de poros que são formados por proteínas. Então a carioteca é uma dupla camada de membrana com uma série de poros, que vão permitir a passagem de substâncias entre o citoplasma e o núcleo. Dentro do núcleo nós vamos encontrar o material genético. Esse material genético é constituído principalmente por DNA. E é nesse DNA que nós vamos encontrar o código genético. Esse código genético, por sua vez, serve para dizer como vão ser as proteínas que são produzidas por essa célula. Como essas proteínas participam do controle do metabolismo, já que elas são, em sua maioria, enzimas, ou essas proteínas vão ser estruturas das células, nós vamos dizer por esse motivo que a função do núcleo celular é controlar, através do seu código genético, as funções celulares. Além disso, nós também podemos observar no núcleo estruturas que são coradas intensamente quando observadas em microscopia óptica, que são os nucléolos. Esses nucléolos contêm DNA, que vai servir para fazer RNA de um tipo que é o chamado RNA ribossômico. Em outras palavras, é o DNA dos nucléolos que vai produzir os ribossomos. Por isso nós vamos dizer que a função dos nucléolos é produção de ribossomos. Quando esses ribossomos são produzidos, eles são produzidos em duas partes, que a gente vai chamar de unidade menor e unidade maior do ribossomo. Essas duas partes vão para o citoplasma e lá vão participar de processos de síntese proteica, que é a função dos ribossomos. Se a gente observar, a carioteca, a membrana da carioteca, é contínua com a membrana de uma outra organela, também membranosa, que é o retículo endoplasmático. O retículo endoplasmático é formado por um sistema de tubos e cisternas achatadas que vai percorrer todo o citoplasma. A sua função primordial é transportar substâncias através do citoplasma. Esse retículo ele pode ser dividido em duas partes. Uma parte ou porção lisa e uma parte ou porção rugosa. A porção rugosa tem esse aspecto porque os ribossomos que vão para o citoplasma logo em seguida se prendem à membrana do retículo e constitui o retículo endoplasmático rugoso. Por esse motivo, nós também vamos dizer que o retículo endoplasmático rugoso é capaz de produzir proteínas. As proteínas são produzidas e jogadas dentro do retículo. O retículo liso também pode produzir certas substâncias, por exemplo, lipídios. De forma geral, as substâncias que são produzidas no retículo são depois empacotadas em vesículas e mandadas para o complexo de Golgi. O complexo de Golgi também é uma organela membranosa. Ele é formado por uma série de saquinhos ou cisternas achatadas. As substâncias produzidas no retículo endoplasmático que chegam ao complexo de Golgi vão ser modificadas quimicamente, ou ainda podem ser armazenadas. Em seguida, o complexo de Golgi pode mandar essas substâncias para o citoplasma ou pode mandar para o meio extracelular através de um processo denominado secreção. Logo, a gente pode observar que a carioteca tem uma continuidade física com o retículo endoplasmático. O retículo endoplasmático produz substâncias que são mandadas para o Golgi. E o Golgi muitas vezes termina o trabalho do retículo e empacota essas substâncias em vesículas que podem ser mandadas para outras regiões da célula ou para o meio extracelular através de processos de secreção. Por esse motivo, nós vamos estudar a carioteca, o retículo, o Golgi e a série de vesículas que ele secreta num conjunto que nós vamos chamar de sistema de endomembranas. O sistema de endomembranas tem por função produzir e secretar substâncias, além do seu armazenamento. Em alguns tipos celulares é importante destacar que o retículo pode ter funções específicas. Por exemplo, o retículo endoplasmático liso das células musculares tem por função armazenar cálcio. E o complexo de Golgi nos espermatozoides vai formar aquela cabeça do espermatozoide que é chamada de acrossomo, que contém enzimas para favorecer a fecundação.
Existem diferentes tipos de vesículas que nós podemos observar no citoplasma de uma célula eucarionte animal. De forma geral, elas são bolsinhas formadas por membrana que têm algum tipo de conteúdo específico. Os lisossomos, por exemplo, são vesículas que contêm enzimas hidrolíticas, e os peroxisomos contêm enzimas oxidativas. Eles também fazem parte do sistema de membranas da célula. Outra organela membranosa que é extremamente importante são as mitocôndrias. As mitocôndrias, na verdade, são formadas por duas membranas, uma membrana externa e uma membrana interna que é toda pregueada. As pregas da membrana interna são chamadas de cristas mitocondriais. E o espaço delimitado pela membrana interna é chamado de matriz mitocondrial. Na matriz mitocondrial é que acontece o famoso ciclo de Krebs. E nas cristas mitocondriais, a chamada oxidação fosforilativa ou cadeia respiratória. São as reações do ciclo de Krebs acopladas com a cadeia respiratória que vão produzir o ATP, que na verdade é a moeda de energia que toda célula utiliza para realizar suas funções. Logo, a função das mitocôndrias é produzir ATP. E ciclo de Krebs associado com fosforilação oxidativa ou cadeia respiratória constitui o que nós costumamos chamar de respiração celular. Logo, as mitocôndrias realizam respiração celular para a produção de ATP, que é a energia das células. Além das organelas membranosas, as células eucariontes também apresentam no seu citoplasma uma rede de filamentos proteicos que constitui um esqueleto intracelular. É o chamado citoesqueleto. Esse citoesqueleto é formado por três tipos principais de filamentos proteicos, que são microtúbulos, filamentos intermediários e microfilamentos, também chamados de microfilamentos de actina. A esses três tipos de filamentos estão associadas uma série de proteínas que são chamadas de proteínas acessórias, com diferentes funções. Além de determinar a forma da célula, o citoesqueleto também participa de outras funções celulares. Toda função que diz respeito ao movimento de coisas dentro do citoplasma ou ao movimento da célula no meio em que ela se desloca envolve estruturas do citoesqueleto. Os cílios e os flagelos, por exemplo, que estão envolvidos no movimento das células, são formados por microtúbulos. No processo de fagocitose, os microtúbulos também vão participar. E, além disso, da divisão celular, quando eles formam as fibras do fuso. Muito bem, essa é uma visão geral da célula eucarionte animal. Você também tem outros materiais que pode estudar para se aprofundar mais no assunto. Agora, mãos à obra e bons estudos.